Os meus convidados são Hamilton Bento, que é psicólogo, Carlos Dalla, que é analista criminal, e também Círio Teixeira, que é assistente jurídico. E vamos seguir aqui com o Círio Teixeira, que é assistente jurídico, aqui num formato mesmo de intenção. Existe alguma lei, na sua visão, que acha que não devia ser, não devia existir? E acha é uma opinião particular. Como, e depois, como profissional, como cidadão, achas que existe alguma lei que você diz assim, olha, eu acho que essa aqui não devia, e Existir. não devia existir, é injusta. Antes de mais nada, começo por saudar os meus amigos do painel. A doutora Marla fez uma pergunta que, pronto, vou já responder agora. Uhum. Antes de mais nada, devemos entender o que é que visa uma lei. Ok. Ou seja, todos nós, segundo Jean-Jacques Rousseau, Uhum. entendemos que precisamos de viver em sociedade. Viver em sociedade pressupõe haver harmonia, Ok. pressupõe haver regras, senão vira uma hecatombe. Uhum. Porque homo omnis lopus, o que quer dizer? Somos lobos do próprio homem. Faz Uhum. parte da essência do ser humano conflituar com o próprio homem. Então nós vimos, buscando aqui a fase primitiva, em Uhum. que vivíamos em cavernas, depois daquela evolução, que conflitávamos muito um com o outro. Eu tenho mais posição corporal, invado a casa de C, digo, sai, não vou encher a pancada. Tu tens de Uhum. sair, não há regras. A anterior verificava-se isso, só que nós vimos se queremos manter a sobrevivência da humanidade, queremos evoluir enquanto seres humanos, precisamos viver onde haja regra, onde haja segurança e onde haja tranquilidade. Daí é que Jean-Jacques Rousseau fala sobre a teoria contratualista. O que é que Uhum. aconteceu? Todos nós, enquanto cidadãos, entendemos ceder parte dos nossos direitos, ou seja, da nossa liberdade, em um único ente que vai regular a nossa vida, que nós chamamos de Estado. E como é que o Estado deveria regular? Por via da pergunta muito interessante que a doutora Marla perguntou há pouco, Uhum. sobre a lei. O Estado vai regular por via das instituições que vai criar, que temos órgãos soberanos, desde o executivo, legislativo, até o judicial. E o legislativo compete fazer o quê? Legislar, criar leis para atender todas as vicissitudes que vão existir dentro da sociedade. E sendo mais direta a pergunta sobre a questão do se há lei que deve ou não existir, eu digo que o legislador, quando a criação de uma lei, deve basear-se nos fatores sociais que deve dar resposta para esses indivíduos que vivam dentro desta mesma sociedade. Então, eu ao responder, não estou na figura certa, sendo que não sou eu quem cria, mas Uhum. posso sim fazer críticas a certas leis no que diz respeito à sua aplicabilidade. Porque tem leis que podemos analisar que, em sentido formal, é muito bonita, mas não tem aplicabilidade dentro da sociedade. E voltando aqui ao crime, por exemplo, se há crimes que eu devo dizer que não devam existir, eu vou Leis. dizer exatamente leis, Uhum. mas vou-me afigurar ao tema que nos trouxe, neste Uhum. caso a criminalidade, porque lei é um sentido muito amplo. Nós Uhum. temos direito da família, também estamos a falar de leis, temos leis tributárias, é muito Ok. vasto o conceito de lei. Mas já falar sobre a questão de leis criminais vai nos restringir ao próprio Código Penal. Então devemos entender se acho que tem ou não tenha normas penais que eu devo achar que não devam existir. Eu digo que todas existem por um motivo, porque o direito penal, diferente dos outros ramos, o direito penal tem um fim que se distingue dos demais, porque o direito penal vai proteger os valores e interesses fundamentais para a subsistência de uma sociedade. Ok. Boa. Então, é que deve sempre prevalecer e deve haver respeito. Por isso que desta verificamos que consegue ser muito mais invasiva. E a título conclusivo, como introdução, eu digo que todas as leis têm o seu sentido de aplicabilidade. Todavia, o legislador, quando da criação, deve basear-se sobre os fatores sociais para poder dar resposta, senão não eu. Haverá pessoas que vão olhar e ver que existem leis que não Uhum. têm aplicabilidade em sentido prático. Boas. Para o Cirilo Teixeira, qual é o principal motivo dessa criminalidade? Já foi falado aqui a questão da falta de emprego, já foi falado aqui também a falta de educação. Há outros fatores que acredita que não foram enumerados? Há sim outros fatores. Hum. Devemos, antes de mais nada, entender que todos nós, enquanto seres humanos que têm cabeça, tronco e membro, Hum. somos aquilo que Thomas Hobbes diz.
homo omnes lopus, ou seja, o homem é lobo do próprio homem. Nós gostamos de fazer confusão uns com os outros. Nós, na escolha entre eu e mais alguém, temos a tendência de preferir a nós mesmos. Por isso é que entendemos que só viver na liberdade, sem regras, vamos nos matar todos nós em menos de um ano. E trouxe o Estado. E o Estado consigo traz várias instituições que têm o dever de acautelar os malefícios que acabam desencadeando em atitudes criminosas. O que acontece? Se for a citar de um modo direto, depois vou assim sinteticamente falar da falha de cada uma dessas instituições, começo a falar a base, a família. A família é o núcleo essencial de qualquer sociedade. A família vai ser onde o ser humano vai ter o primeiro contacto social, onde vai aprender as primeiras regras sociais de mexeste aqui, não deves mexer, fiz algo de errado, desculpa, não podes mentir, cumprimenta os mais velhos, não chegas àquilo, não lutas com o teu irmão, não podem lutar. Aprendemos as primeiras regras sociais dentro do núcleo familiar. Quando há uma desestruturação ou não uma preparação familiar do indivíduo que está a ser preparado, neste caso, desde os primeiros dias de vida até atingir a idade para ir à sociedade, se não for devidamente preparado, vai não tendo ou não tendo os comportamentos mais ávidos para viver uns com os outros, porque a princípio devemos entender que todos nós somos lobo do próprio homem, só que aprendemos as regras da moral, aprendemos da religião e as instituídas pelo Estado, que facilitam que haja esta vivência urbana dentro da sociedade. E quando a família falha, dá possibilidade, potencializa futuros atos que venham prejudicar a maioria. Falamos dos atos criminosos. Outra instituição que eu posso trazer, o próprio Estado. O Estado, nós escolhemos o Estado como instituição base para conseguir nos manter relacionados uns com os outros na urbanidade sem que haja isto de ser homo omnes lopus. Por isso é que nos termos do artigo 21 da nossa Constituição, entre as tarefas fundamentais do próprio Estado consta a questão de manter a própria urbanidade, a relação, garantir os direitos fundamentais de cada um de nós. Nós devemos sentir livres de conseguir sair daqui ou chegar até aqui à rádio escola sem ser assaltados, sem haver perigo, sem que eu sinta que hoje vim com o meu código e alguém pode levar e eu não posso fazer nada. O Estado traz garantias. Olha, quem te ferir um direito, tu podes recorrer para que vejas o teu direito salvaguardado, porque somos todos homo omnes lopus. É o que dizem. Tem uma máxima muito popular: a ocasião faz o ladrão. Exatamente. Nós, em cada ocasião, temos esse instinto de homo omnes lopus. E se não houver o Estado, ou se haver falha por parte do Estado, há muitas chances de aumentar-se o índice de criminalidade. E a outra que eu digo que também é muito importante, diz-se do meio social. Quando digo meio social, falo ao grupo restrito de indivíduos que tu andas com eles. Por quê? Diz-se sobre pressão social. Todos nós, se eu entrasse aqui agora e encontrasse toda a gente de branco, cortou o cabelo e todo mundo chegou em frente do televisor, baixou para fazer uma venha ao televisor, eu fico, todo mundo baixou, também tenho que baixar. Vou baixar. Isto é a pressão social do meio que eu estou inserido. Então isto também influencia muito para aquilo que é o cometimento de crimes. Se tu já vens de uma família que falhou contigo, que não atendeu à definição de te ensinar regras básicas de interagir em sociedade, de corrigir-te quando tu tens falhas, de te ensinar que não deves roubar, tens de cumprimentar, respeitar os mais velhos, não agredir as pessoas. Se falharam contigo nisto, vais para a sociedade, o Estado também falha contigo em não fornecer escolaridade, porque escola, emprego são direitos fundamentais. Não te garante isto, não tens urbanidade, não tens meio social. Depois também, os teus amigos que tu convives diariamente, eu estou a andar com o Minguito, com o Chiquito. O Minguito e o Chiquito gostam de entrar na esquina, dar socos e receber quê? Se eu não tirar o Minguito e o Chiquito, vão falar: esse gajo é bolo, ele é bolo. Então, a tendência social que eu carrego aí é de cometer crimes. Então, acho que estes dois, três pontos, nesse caso, também devem ser realçados, porque no final do dia, todos nós somos isto: homo omnes lopus, lobo do próprio homem. Então, eu acho que estes três pontos devem ser bastante analisados: a questão da família, das tarefas fundamentais do Estado e o grupo social em que estamos inseridos, para que haja um maior controle sobre a questão do cometimento de crimes. Doutora Marley, permita-me só fazer um comentário relativamente ao adagio popular que citou o doutor,
disse que a ocasião faz o ladrão, mas eu não corroboro com isso, né? Dizer que o ladrão é ladrão, o que é que sucede? Para o ladrão cometer um determinado crime, é porque houve naquele momento estímulos. Por quê? As relações humanas são com base em estímulos e respostas. Por exemplo, se eu dar-te um tapas da cara, obviamente que você vai reagir a esse estímulo, ok? E dizer também que o nosso comportamento reflete aquilo que é a intensidade ou, como é que diria, o nível do estímulo. Ou seja, quanto maior for o estímulo, maior será também a resposta que nós vamos dar a esse estímulo. O que é que sucede comumente falando? Não? Geralmente, quando as pessoas chegam a cometer o suicídio, não é? Estávamos no Setembro Amarelo, que é o mês de suicídio. Mas cometeu suicídio por quê? O pai ralhou, em função disso cometeu suicídio. Não, não é em função disso que cometeu suicídio. Apenas o ralhete foi um estímulo, não Ok. é? Que motivou aquele Posso comportamento. ter um comentário rápido acerca? À vontade. Exatamente. Essa conversa é mesmo vossa, então não esperem que eu dê conversa. Fiquem à vontade. Exatamente. Sobre a frase popular que eu citei, a ocasião faz o ladrão, vem na perspectiva de correlacionar com esta máxima, homo homines lopus. Todos nós temos a essência de ser lobos do próprio homem. Eu trago agora o desafio de uma pergunta. Se cada um de nós, em uma fase da nossa vida, não conflituamos com alguém, não falo de roubar, porque criamos a tendência ou comportamento que crime é só roubar. Há essa percepção, só que não é isso. O que é criminalidade? Criminalidade é violar todos os preceitos que o Código Penal vai definir como sendo crime. Porque o Código Penal vai definir aquilo que fere, aquilo que é os interesses fundamentais do Estado. Porque nós dissemos, olha, nós só de per si vamos nos matar, então tu, Estado, estamos a dar-te este poder. Cria leis, cria mecanismos que vão proteger este nosso comportamento de ser lobos do próprio homem. Aí o Estado diz, está bem, vou criar regras sociais. Código da Família, para que regule as relações jurídico-familiares, está bem. Código Civil, as relações entre os particulares, está bem. Só que não basta, há interesses fundamentais, por exemplo, a vida. Tenho que criar um conjunto de leis que visam proteger os interesses que garantem a existência do Estado, para que não desapareça o Estado, para que não desapareçam os humanos, nesse caso. E traz o Código Penal, que vai colocar tudo aquilo que protege os interesses fundamentais da própria subsistência do Estado. Daí que eu digo que tudo que cá está, o Estado protege, é fundamental para a sua existência. Mas nós, se eu for aqui abrir, por exemplo, a calúnia constitui um crime. Eu vou perguntar se em uma parte da nossa vida, sem ter a certeza probatória de algo, não caluniaste alguém. Ele fez mesmo aquilo. Mas depois podes ter percebido, não, no final não fez. Isto é crime. Isto é a nossa natureza homo homines lopus. Temos a tendência de conflituarmos uns com os outros. Daí que eu digo que a ocasião, muitas das vezes, acaba fazendo o indivíduo, não só na ideia de cometer a questão do roubo ou do furto, é mais na perspectiva de entendermos que todos nós, só de per si, íamos nos matar. Nós dissemos, o Estado ajuda a manter as nossas relações entre indivíduos e protege os interesses que garantem a subsistência do Estado para combater isso que é a nossa natureza de homo homines lopus. Ok. Bem, quanto aos métodos que podem ser usados para que possa-se acabar, não diria. Eu digo, haver maior controle sobre a criminalidade. Ab início, cultura jurídica também é essencial. Como eu já disse, muita gente acha que quando falamos de criminalidade está ligado só a roubo, furto e morte. Não, é muito mais abrangente. Por isso é que tem coisas que se calhar não sabemos, mas consubstancia a crime. Exemplo, a calúnia, a difamação, também é crime. E está tudo isto aqui atrelado à criminalidade. Estamos a falar a crimes tipificados pelo Código Penal, que a sociedade em si deve saber que isto é crime, porque na verdade o não saber não vai afastar a responsabilidade. Por isso é que diz sed lex, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então, ab início, a cultura jurídica, principalmente do ponto de vista do direito penal, para que tenhamos noção do que é crime e não é crime, é fundamental para não cairmos na situação do alheio, que possamos ter cometido algum crime e não sabíamos, mas ainda assim é um processo a tramitar e estamos a ser responsabilizados. E na verdade nem sabíamos que era crime. Um outro fator, eu digo que as famílias, nesse caso, devemos ser mais atenciosos ao processo de criação dos nossos filhos, porque, como eu já disse ao início, a família é a primeira instituição a ter o contato com a criança.
Então, a família tem um papel fundamental. Não é à toa que a família é a instituição fundamental de uma sociedade, porque é esta que vai dar os primeiros ensinamentos do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, até mesmo social, a esta criança. Então, é necessário que haja uma enorme atenção a isto, para que a mesma criança não seja fruto da má criação, da má orientação dos seus progenitores, porque às vezes nós somos consequências da falha dos indivíduos que tenham responsabilidades com a gente. Então, os pais, os tios, primos e irmãos devem ter bastante cuidado e atenção no processo de passagem de valores, orientação para as crianças, porque é daí que começa a formar a própria identidade. O conceito de certo e errado começa a formar-se a partir de ter idade. Saiu da mãe, como é que a mãe o trata, como é que a mãe permite que ele trate outras pessoas, como é que a comunicação do indivíduo dentro de casa, como é que ele é corrigido. Todos esses fatores vão determinar a própria identidade do indivíduo para ser então encaminhado no meio social. E por outro fator que também deve ser destacado, que vai ajudar e ajuda no combate à criminalidade, vai ser aquilo que é o meio social que nós frequentamos. Tem coisas e tem comportamentos que nós vamos adotar, que depois olhamos e colocamos a mão na cabeça, como é que eu fui fazer isso? Porque nós somos influenciáveis. Então, aqueles que dizem porque não, eu posso andar com gatuno, não vou ser gatuno, posso andar com burlador, não vou ser burlador, posso andar com confusionista, não vou ser. Isto aqui é uma utopia, porque nós somos seres sociais e seres sociais pressupõem dizer que somos influenciáveis. O nosso meio acaba tendo muito poder sobre nós, então cuidado e atenção sobre o meio social que nós vamos nos colocar e sobre os quais vamos nos apartar, porque é um fator muito importante no combate à criminalidade. E outra que eu chamo a atenção, que é a mais importante dentre essas todas, porque é a mãe de todas, é o próprio Estado e as instituições que o Estado cria para haver o controlo da criminalidade propriamente dito, a própria Polícia Nacional, propriamente dito, as instituições religiosas que o próprio Estado deu aceitação. Nós temos aqui as instituições, desde que sigam os trâmites da própria lei. Estas, por si também, têm um pendor de responsabilidade muito alta. Deve haver uma maior instrução da própria polícia, do ponto de vista didático também, porque não basta só agirmos segundo a força. Hoje nós vemos muitos polícias que, ab início, na interação com o cidadão, deixa muito a desejar, porque não é didático. Ele acha que, olha, sobe, baixa aí no carro, pisa. Tem uma teoria que dizia sobre o problema da pena, de Francesco Carneluti, que ele diz: se nós queremos mudar alguém realmente, devemos começar sob o íntimo deste mesmo indivíduo. Por isso é que a religião, como é que transforma um crente? A religião transforma a partir do íntimo, depois vê-se o externo. Ele já fumava, já não fuma, roubava, já não rouba, matava, já não mata. O que aconteceu com este indivíduo? Ele não viu uma arma na sua cabeça. O que aconteceu é aquilo que Francesco Carneluti diz. Se queremos ver transformação em alguém, primeiro começa do íntimo deste mesmo indivíduo. Faça-lhe ver que aquilo está errado. Consciencialize este mesmo indivíduo. E depois trazemos aquilo que também é importante para combater a criminalidade, que já dizia, a única revolução possível é aquela que ocorre dentro de nós mesmos, Mahatma Gandhi. Nós, se não queremos ser criminosos, se nós queremos ver a mudança na sociedade, a mudança parte de nós, porque nós podemos também ser potenciais criminosos, quem sabe? Então, em vez de só atirar responsabilidade aos outros, ao invés de só esperar que o Estado faça, que a família faça, que tudo fique bem organizado, se cada um de nós assumir a responsabilidade de entender que a revolução que nós podemos fazer não está no mundo, está em nós mesmos, possivelmente potencializaremos que a sociedade em si verifique-se uma maior diminuição no que diz respeito à criminalidade. Então, acho que são pontos que devem ser levantados, destacados, para que haja uma diminuição no que diz respeito à criminalidade. De modo conclusivo, eu digo que para acabar com a criminalidade, ab início, todo cidadão tem que entender que para o direito penal tem sempre a mão pesada do Estado. Então é necessário que cada um de nós tenha a cultura jurídica de saber o que é crime, porque o Código Penal é vasto. Não é só roubar, não é só matar e não é só difamar. Ler um livro é bom, então ler o Código Penal é melhor ainda, para termos uma noção, para não cairmos na responsabilidade por ignorância, porque isso não afasta. Saber e fazer, não saber e ainda assim cometer, não afasta a responsabilidade. Então, para se
dizimar a criminalidade ou se controlar, porque é impossível terminar-se, a responsabilidade começa pela família, vai distribuindo-se por professores, sociólogos e, em última instância, chega ao próprio Estado, que vai trazer instituições como a Polícia Nacional, instituições como o reconhecimento, nesse caso, as próprias igrejas, para que estas, de modo específico, consigam moldar, a cada uma sua maneira, claro, a igreja consiga moldar o ser humano, o indivíduo que está na sociedade, a escola consiga moldar o indivíduo que está a ser formado, a própria Polícia Nacional consiga consciencializar o indivíduo que o ato que está a praticar é errado, não se limitar só em coatar a liberdade deste mesmo indivíduo, e todo este trabalho de equipa, no final de contas, acaba gerando bons resultados. Estamos a falar da diminuição e maior controle sobre a questão da criminalidade. Como é que as pessoas te encontram? Se quiserem algum aconselhamento teu? É só pesquisarem nas redes sociais, ou mesmo no Google, Círio Teixeira, poderão encontrar meu canal de YouTube, Instagram, Facebook. O nome é sempre o mesmo, não importa a rede, ou mesmo no Google. Só escreverem Círio Teixeira e poderão entrar em contato comigo. Boas. Carlos Dal, olha, foi assim mais uma edição do programa. Estivemos a conversar sobre se será ou não possível acabar com a criminalidade em Angola. Estivemos a conversar com Hamilton Bento, que é psicólogo, Carlos Dalla, que é analista criminal, e Círio Teixeira, que é assistente jurídico. Muito obrigada por terem vindo e obrigada pela vossa disponibilidade. Aguardamos vocês em outras oportunidades. E nós vamos continuar por aqui. A emissão continua, porque nunca fechamos. A equipa toda volta amanhã, porque o programa por hoje é tudo.